pessoal, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de normas. Normas? Sim, hoje eu vou falar sobre duas normas em sequência. Vou falar sobre a NBR 6492, que ela trata de representação de projetos em arquitetura, e na sequência eu vou estar falando sobre a 6023 e 10520, que trata das representações de elementos textuais que vocês vão apresentar em monografias, em iniciação científica e também quando vocês apresentam aquele texto bem elaborado para órgãos municipais, para o seu cliente, que você vai fazer bonito a partir de agora, certo? E dentro de uma normativa, mostrando que você tem bastante conhecimento e segurança daquilo que você está fazendo. Uma forma bem técnica, bem profissional mesmo, que é muito bem visto por todo mundo. Certo, pessoal? Então, nessa primeira parte, vamos falar exclusivamente das representações de projeto de arquitetura da 6492, isso é muito importante. Isso, pessoal, é algo que vocês já podem estar pensando assim: Sérgio, desde que eu entrei na faculdade, eu sei o que eu tenho que apresentar. Você sabe, mas eu garanto em que se você está nessa aula, alguma coisa está passando batido, alguma informação você não absorveu direito, ou você não está fazendo direito, porque senão você não estaria nessa aula. De fato, assim, isso sempre acontece. Eu já por várias vezes assisti palestras que eu já tinha assistido várias vezes, mas sempre algum ponto, alguma informação era algo que faltava para que eu tivesse o conhecimento pleno daquele determinado tema, disciplina que estava sendo abordado. E é quando eu digo assim, conhecimento pleno, sempre que eu assisto e assistirei de novo uma palestra no mesmo tema, no mesmo objetivo, eu garanto que eu vou aprender algo novo. A gente sempre aprende. Tá, pessoal? E principalmente essas questões de normas, assim, eu tenho certeza que vocês vão virar algumas chaves, que vocês vão falar: eu não fazia isso, não sabia disso, olha que interessante, tá? Isso vai acontecer bastante. Então essa norma ela vai fixar condições exigíveis para a representação gráfica dos projetos de arquitetura, visando sua boa compreensão. O que é a boa compreensão, Sérgio? Dentro da academia, que é o que está escrito ali no tópico de baixo, nos projetos de arquitetura do ponto de vista acadêmico, a gente já faz a apresentação para o professor, no TCC, nos nossos cadernos, de uma forma bastante livre, a questão da diagramação das pranchas. Só que isso na vida profissional é meio que vetado. Nós temos uma sequência lógica e uma ordem clara para apresentar isso para os órgãos competentes que vão aprovar o nosso projeto. Tá certo, pessoal? Então isso seria uma boa compreensão. E quando eu não faço isso, se eu quero seguir essa norma mais profissional dentro da vida acadêmica, eu preciso entender qual é essa sequência para apresentar, o que eu devo fazer. Então isso é de muito bom tom que também já possa estar sendo praticado dentro da sua vida acadêmica. Tá certo? Então por isso que ele usa esse adjetivo que eu sempre falo. Não gosto que usem adjetivos. Quem adjetiva não tem nada a dizer. Mas esse boa compreensão ele fala sobre os critérios normativos da apresentação. Já vou passar aqui para o próximo slide, pessoal. E notem, que eu começo aqui pelo item 3.1 da norma. Sérgio, o que acontece no item 1 e 2? Ele vai falar sobre os objetivos, para que a norma serve, e entre outros dados em que eles não se referem tanto assim ao interesse da aula. Tá? Eu também nem poderia comentar sobre a norma como um todo aqui para vocês, mas de alguma seleção de dados que eu preciso passar para vocês sobre a norma, tá? Por que eu não posso falar tudo sobre a norma? Porque essa norma ela é vendida pelos órgãos competentes, tá? Mas que todo aluno de graduação eles também têm acesso a essa norma pela biblioteca. Basta você chegar no bibliotecário, ver como você faz para você ter acesso a essa norma, que as universidades elas compram, elas pagam por isso e para os alunos terem acesso, tá, pessoal? Então verifiquem com o bibliotecário, na biblioteca de vocês, como que a gente pode ter acesso. Sérgio, eu já sou profissional, como é que eu faço para ter? Aí tem que comprar, ou se tiver de livre acesso na internet, aí vocês baixam, tá bom? Então vamos lá. Primeiro item, pessoal, planta de situação. Planta de situação compreende o partido arquitetônico como um todo e seus múltiplos aspectos. Isso é muito legal. Eu acho que esse slide como um todo é o que eu mais vou demorar aqui para comentar sobre ele, porque
ele é muito jogado, pelo menos assim, em quase tudo que eu vejo de produção acadêmica de aluno, e essa planta ela é como se fosse uma foto satélite, entrega e professor, se vira, interprete do jeito que você quiser. E notem, ela tem uma importância muito grande dentro da representação gráfica de um projeto de arquitetura. Tá? Então notem, a primeira coisa que ela está falando é do partido arquitetônico. Né? O que você quer para o seu projeto? E ela deve conter informações específicas em função do tipo e do porte do programa. Olha que legal essa informação complementar. E assim como para a finalidade que ela se destina. Então notem, você faz isso na sua planta de situação? Eu tenho certeza que não. Que você simplesmente pega uma foto satélite, coloca lá, você indica ela como se fosse uma planta de situação e ela não representa nada. Às vezes ela não vai nem com um texto descritivo do que ela serve. Às vezes está lá só no carimbo, planta de situação. E ela não tem nada a dizer. Então notem, pessoal, para começar, vocês já começam errado, falhando. Em como que eu represento isso? Sérgio, então como que eu represento uma boa planta de situação? Essa boa planta, pessoal, ela deve então conter informações complementares do terreno, do que está ao redor. Então, por exemplo, qual é a característica das vias? Claro que às vezes você já fez uma representação de levantamento do entorno, né, do estudo de entorno das 3 quadras, em que isso está bem representado. Mas aqui você vai indicar qual é o seu acesso principal. Então notem, aqui você tem uma planta que ela está em isométrica, mas você pode indicar qual que é o acesso principal, quais são as conexões dessas ruas, entendeu? O que essa quadra ela está interligando. Então, qual é o uso, a finalidade, o que está no entorno, em que é tão importante, questão de gabarito, se você vai construir na mesma medida em que os seus vizinhos ou se você vai sobressair a eles. Então esses dados, eles são interessantes que eles sejam apontados desde já na planta de situação. Aqui também coloco para vocês uma planta de situação com até exemplos de corte urbano em que ele está acompanhando essa situação. Então notem, pessoal, aqui por exemplo você tem um terreno plano. Entretanto, e se essa topografia ela fosse bastante acidentada, que tivesse desníveis, isso é importante também para o eventual leitor, seja o seu cliente, professor, avaliador, e até mesmo para você ter um entendimento prévio de como que é esse local, essa área que você está trabalhando, quais são os edifícios vizinhos em que eles têm um determinado grau de importância. Então tudo isso você vai identificar na sua planta de situação. Tá? E para aprovação em órgãos oficiais, ela deve ter informações complementares sobre a localização do terreno. Aqui já está falando mesmo sobre a questão de localização de lote, aonde que ela vai ficar, como eu falei já, sendo redundante mesmo, o acesso, então se é uma via de mão dupla, se ela é de um único sentido, qual que é a característica dessa via, que às vezes, né, se ela não for uma via local, ela vai precisar de uma área de acesso ao lote um pouco maior, porque o carro não vai poder entrar, né, naquela velocidade, precisa de um redutor de velocidade, enfim, depende também do tipo de programa e do porte de que essa edificação ela vai ser construída. Então tudo isso tem que estar contemplado dentro da planta de situação. Perceberam que ela não é uma planta assim jogada? Ela não é uma planta de satélite, não é uma planta em que você pega nos portais, por exemplo, como aqui eu vou falar, que eu estou falando de São Paulo, do GeoSampa, por exemplo, que você entra lá no GeoSampa, digita a quadra, centraliza o seu terreno e de repente mostra, olha, essa é minha planta de situação. Não, não é só isso. Ela apresenta vários dados concatenados, certo, pessoal? Esses concatenados mesmo são vinculados. Então tem informações de topografia, tem de edifícios principais, de usos diversos, de usos semelhantes. Então essa também acaba sendo uma planta síntese de levantamentos que você já fez da morfologia urbana, digamos assim, de estudos prévios. Então ela sintetiza no seu projeto, na sua planta de situação. Vocês faziam isso?
Eu duvido que vocês faziam isso. Tá? E um outro dado, né, que vocês também vão sempre colocar, pessoal, é as questões de insolação, que elas também acompanham essa planta. Notem, pessoal, um dado que é extremamente relevante. Nunca a planta de situação ela deve ser também rotacionada. Como assim, Sérgio? Você não pode entregar uma planta para o cliente e ele sair rotacionando ela. Isso não se faz. O norte ele é apontado, certo, sempre, né, para o canto superior da folha, e ali ele deve ser mantido em todos os seus desenhos. Não é de bom tom em que esse norte ele saia virando, entendeu? Por quê? Porque uma hora o seu cliente ele está vendo sua planta de assim, daqui a pouco ele está vendo a sua planta meio torta, e aí acaba dificultando a interpretação disso. Eu já vi casos de que o aluno quis alinhar isso no terreno e o norte acabou saindo, digamos assim, a sudoeste. Então ficou muito horrível de se entender a planta, e a representação do norte em que ele usou, ele ainda copiou, colou e inverteu o símbolo do norte. Ficou extremamente difícil de entender, inclusive aquela bússola, digamos assim, que ele colocou, porque, né, o carimbo em que ele usou de norte tinha um formato de uma bússola, e inclusive ele rotaciona e inverte a posição do norte. Então quem avaliou aquilo não entendeu nada. E aí ele teve que explicar, olha, que eu alinhei com a rua, no meu norte está a sudoeste, imagina isso, meu norte ficou a sudoeste, e aí você consegue entender. Falei, não, desculpa, eu não consegui entender nada. Eu avaliei a sua planta de uma outra perspectiva e para mim ela está errada. Tá? E não é para mim ela está errada. De acordo com os critérios técnicos, ela está errada, tá, pessoal? Norte nunca se rotaciona. Olha só, o norte ele está sempre apontando para a parte superior, certo? Esse é um dado, ó, que ele é bastante valioso. Então, quando que eu rotaciono, Sérgio? Quando você está desenhando no software da sua preferência. Aí você pode alinhar, desenhou, terminou o desenho, o projeto está pronto, né? Eu costumo aspar que o projeto está pronto, porque ele nunca está pronto, né? Ele sempre vai ter alguma coisa de melhoria para ser feito. Ele chega num determinado momento da vida de vocês, isso vocês já constataram, em que o projeto ele simplesmente cristaliza, você entrega porque venceu o seu prazo, e você tem que entregar aquilo para o cliente, para o professor, porque o prazo acabou. Tá? Mas nunca o projeto ele se concluiu. Ele sempre vai poder melhorar, continuar, tá? Ele sempre vai ser passível de uma melhoria. Então, congelou, cristalizou, você rotaciona, coloca ele na planta conforme o norte está indicado, todas as suas plantas, e aí você vai entregar. Então isso fica muito bonito, inclusive, para quem está avaliando, ver, olha, a planta de situação dele, o prédio dele está rotacionado, está meio tortinho, porque, digamos assim, né, porque as quadras elas não são todas alinhadas ao norte, não é uma cidade planejada, os lotes eles acabam saindo meio que em diagonal. Sim, ok, não tem problema nenhum que isso aconteça, mas rotacione todas as suas plantas, coloquem elas dentro dessa sua planta de situação, vai dando zoom conforme, né, vai sendo requerido nas outras plantas, e faça sempre uma apresentação com o norte alinhado. Nunca desalinhe o norte, pessoal. Norte que começou a rotacionar vai bagunçar a sua cabeça e a cabeça de quem está avaliando. É sempre bastante perigoso quando a gente rotaciona norte, tá? Essa é uma dica assim que eu acho que é uma das mais valiosas que eu recebi no curso que eu levo para os meus alunos na vida profissional, é nunca rotacionar o norte. Tá? E quando eu passei a não rotacionar mais o norte, eu percebi que a qualidade dos meus projetos também melhorou bastante. E por fim, pessoal, para não ser assim tão redundante, o que eu quero destacar nessa planta de situação, que quando nós passarmos para a próxima planta, que seria a planta de edificação, por exemplo, a gente acaba excluindo o entorno dessas plantas. Não façam isso. Tá? O nosso lote, o nosso terreno, ele nunca é descolado do entorno. Ele não está num espaço vazio, onde só tem ele. Não, ele tem uma condicionante de entorno. Então mantenho num tom claro, né, na representação gráfica, em tons mais baixos, em cinza, né, bem clarinho.
e diminui o peso gráfico e faz ainda a representação desse entorno. Nunca abandone ele 100%, sempre deixa ele visível, tá, pessoal? E coloque, claro, o seu projeto, o seu local de trabalho em evidência. Planta de locação, olha só, aqui que fica interessante. Esse é o dado que eu mostrei para vocês, de que vocês não vão abandonar o entorno. Então esse exemplo, ele é para mostrar isso. O que a gente faz? Arranca o entorno, trabalha só o nosso lote. Tá? Esse é um modelo errado, tá? Em que a gente vai apresentar a planta de locação, ela serve para, ou de implantação, ela vai compreender o nosso projeto, mas não que ele seja excludente do entorno, tá certo? Então, aqui a gente vai trabalhar agora numa escala maior, mostrando com mais um, aonde é a nossa área de atuação, o que nós vamos estar desenvolvendo para esse determinado projeto. E ele vai conter, além do projeto de arquitetura, as informações necessárias dos projetos complementares, tais como movimento de terra, arruamento, redes hidráulicas, elétricas, drenagem, entre outros. Então, todos os elementos de projeto que você tiver que demonstrar, você vai demonstrar nessa planta. Na anterior, notem, eu não falei nada sobre vocês mostrarem questões de terraplanagem, tá? Porque vai ser esse momento em que você vai mostrar. É até de bom tom em que você coloque, por exemplo, sua planta de locação ou de implantação e já embaixo quais são as movimentações de terra em que vai ser necessários ou não ser utilizada dentro desse terreno. Se você vai trabalhar na topografia, mas normalmente acaba tendo cortes no terreno e que é legal que vocês indiquem aonde ele vai acontecer, as questões de aterro, desterro. Então vamos mover uma terra dessa área, por exemplo, dali onde está na piscina, vamos mover para a área aqui da residência. Então vai indicando isso dentro dessa planta. Sérgio, como que eu indico? Além, é claro, da representação gráfica de desenho, que vocês aprendem com o professor de topografia, vocês também indicam isso por elementos textuais, tá, pessoal? Deixa escrito, olha, na representação, vamos dizer assim, azul, vermelho, é a movimentação de terra. Na representação marrom, é para onde a terra foi movida. Então você vai colocar esses dados nessa planta. Questões de acesso, informações de rede elétrica, hidráulica, aonde que você vai precisar, aonde que vai ter que ser instalado aí um poste, aonde vai ter que às vezes remover esse poste, porque não vai dar para entrar no seu terreno. N condicionantes, elas existem, tá, pessoal? Essa condição de remover um poste, às vezes é bastante complicado, porque não é a cidade que se adequa ao meu projeto, é o meu projeto que se adequa à cidade, tá? Mas a gente sabe que na vida acadêmica, às vezes os alunos gostam de, né, mover coisas, né? Enfim, isso não é de bom tom que aconteça. Na vida profissional, quando isso acontece? Nunca. Muito difícil você conseguir a remoção de um poste, por exemplo. Tá? Isso, né, não vai acontecer. Tá? É o teu projeto que vai se adequar às condicionantes urbanas. Então, nota, a locação das edificações, assim como das eventuais construções complementares, são indicadas nessa planta. Então, por exemplo, se você tem a sua edificação principal e você vai também fazer só edificações secundárias, como uma edícula, uma área de chalé, a área de churrasqueira, também é indicado dentro dessa planta, tá? Caso você já tenha uma edificação pré-existente. E aí você vai indicar construção antiga, né, existente, e novas edificações, elas vão ser apontadas por meio de achuras e de algumas identificações dentro dessa planta também. Tá? Notem, pessoal, nunca esqueçam de colocar norte e a escala. Tá? Isso é sempre fundamental. Por mais que já tenha aparecido em alguma outra planta, norte e escala aparecem em quase todas as plantas. Por que em quase todas? Porque em corte, elevação, ela não vai aparecer. Né? O norte aí ele não aparece. Só nessa planta mesmo de locação, edificação, a gente coloca. Diferença entre planta de situação e planta de locação. Isso é um dado bastante interessante. A planta de situação precisa mostrar informações de localização do terreno, isto é, onde o projeto está situado em relação ao seu entorno. Então é esse exemplo aqui.
Como que eu identifico isso, Sérgio? Você vai colocar exatamente como está aqui, pessoal. Sempre com uma achura identificando o seu lote. Eu já vi várias representações de alunos que pontilham, enfim, fazem N tipo de localização. O correto é você identificar dessa forma. Sérgio, quando eu estou fazendo a apresentação de um contexto urbano, então você vai circular, digamos assim, o seu terreno, você vai pontilhá-lo e deixá-lo em branco. De preferência, coloca aquele pin de localização mostrando, olha, aqui é o meu terreno. Tá? Isso vai para a planta de quando você está avaliando quadra, tá, pessoal? Toda condicionante urbano de levantamentos. Para já a planta já de edificação mesmo, de projeto de arquitetura, só mesmo mostrar essa condicionante do entorno e o lote já é de bom tamanho. E a planta de localização, ela também conhecida como de implantação, representa uma vista superior do terreno, com o objetivo de mostrar como acontece a ocupação do projeto no lote, certo? Essa planta ela deve fornecer informações mais detalhadas sobre caminhos, cercas, muros, equipamentos, topografia, acesso. Então esse é um dado bastante interessante. Às vezes eu já vi, né, na planta de situação ser lá colocado, aqui é o acesso principal. Não é ali o momento de você indicar, tá, pessoal? Qual que é o meu acesso principal? O acesso principal ele aparece na de localização ou de implantação. Topografia, a mesma coisa, porque senão a outra planta acaba ficando bastante poluída. Mas Sérgio, lá você não disse que era legal mostrar uma condicionante? Sim, mas eu não falei que era para você mostrar as curvas de nível naquela planta. Tá? A curva de nível ela aparece agora, na planta de localização. Que o que mais interessa é realmente você ver a questão do desnível que ele ocorre naturalmente dentro do seu terreno. Mas Sérgio, e uma outra dúvida, na questão de projeto urbano, eu devo apresentar a curva de nível? Vai ficar poluído como um todo? Aí é uma outra situação, né, pessoal? Aí você vai sim apresentar a sua planta de topografia, vai mostrar qual que é a condicionante do bairro, né, ou daquele entorno que você está trabalhando, normalmente de 3 quadras, e você vai mostrar como que é o perfil topográfico da área como um todo, tá certo? Então, isso é interessante a gente notar das diferenças. Aqui eu estou com um foco maior no projeto de arquitetura, na questão do lote e predial, tá? Não só na questão urbana, mas eu faço sempre esse paralelo porque essas dúvidas elas costumam aparecer, tá certo? Sobre essas plantas, pessoal, eu espero que tenha ficado bastante claro. Uma outra coisa que eu vou chamar já a atenção para vocês é quando eu coloco acesso principal. Isso é importante que normalmente eu vejo em plantas que os alunos colocam fachada principal, mas esqueceu de colocar acesso principal. E aí você não vai saber qual é a tua fachada principal. Entendeu? Porque esse termo, apesar dele já estar até em desuso, fachada principal, ele só faz sentido se ele tem um acesso principal. Se ele não tem, você não tem, digamos assim, uma fachada principal. Porque a fachada principal seria qual? Às vezes, a tua fachada principal, que você vai denominar, é essa fachada aqui da área da piscina, porque ela seria a parte mais bonita, digamos assim, da sua edificação. Mas nem sempre isso acontece. Então você não pode nomear fachada principal por aquela que é a mais bonita, ou seja, tratando ela de uma maneira arbitrária. Ela tem que ser tratada de uma maneira técnica. E essa maneira técnica, ela fachada principal é acompanhada de acesso principal. Sem isso, ela não faz sentido. E logo eu já vou mostrar para vocês que esse termo já está em desuso. Não usem mais esse termo também. Mas se você usa, o critério é esse. Planta de edificação. O que é a planta de edificação, pessoal? Não usem mais o termo planta baixa, tá? Planta baixa, como vocês vão ver aqui, ó, é planta de edificação do pavimento térreo, planta de edificação do pavimento superior, quando você está trabalhando tipo num sobrado, até mesmo no mezanino às vezes serve essa nomenclatura, tá? Mas a gente coloca planta do mezanino. E aí você vai trabalhar com essas nomenclaturas. Mas a norma, ela pede que essa planta do corte secante, da horizontal, ela seja chamada de planta de edificação, certo? Então vamos cortar essa nossa mania de falar, planta baixa. Não tem planta baixa.
certo? Planta de edificação, planta do primeiro pavimento, planta do segundo pavimento, e assim a gente vai nomear de uma maneira bastante assertiva e técnica, ok? Então, a que se refere às plantas de edificações, são vistas superiores do plano secante horizontal, localizado a aproximadamente 1,5 m do piso em referência, certo? Por isso que eu falei, conforme nós estamos trabalhando nos andares superiores, você vai pegar 1,5 m desse piso de referência, seja da planta de edificação do térreo ou do primeiro pavimento, e você vai cortar ali, ó, igual está na figura, né? Você corta a planta a 1,5 m desse piso. E ali você vai traçar quais são essas referências. Então, espessura de parede, janela, olha só como está aqui, ó, na planta. Tá vendo? Janela. Então você vai ter aberturas, escadas, né? Então, quando ela acontece nesse tipo, o que acontece? Você vai ver um lance de escadas, o patamar, e depois a escada ela já vai sumir. Ela vai entrar para aquela outro tipo de representação gráfica. Tá? Isso já é uma outra aula sobre representação gráfica. E, Sérgio, mas por exemplo, eu tenho janelas, como acontece aqui nas áreas molhadas, que elas não estão a 1,5 m, às vezes estão um pouquinho a mais do que isso. Tudo bem, não tem problema. Às vezes o corte, ele dá uma sambadinha, né? Essa sambadinha que eu digo é que ele acontece ele vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, depende do nível de detalhamento daquilo que você quer mostrar, mas isso vai ter que ser apontado no corte, tá, pessoal? Da edificação é um dado bastante interessante em que ele sempre seja mostrado, porque senão vai sempre ter como referência esse 1,5 m, certo? Mas se você quiser trabalhar no ponto de vista técnico rígido, corta 1,5 m. Se a janela não aparece, ela não vai aparecer na sua planta se ela está um pouco mais de 1,5 m do chão. Tá? Às vezes a gente tem pequenos vitrôs no banheiro, em áreas molhadas, por exemplo, e ele acaba sendo um pouco superior a isso. Ele não vai aparecer, né, nessa altura. Tá? A altura desse plano pode ser variável de cada projeto, de maneira a representar todos os elementos considerados necessários. Tá? Então, notem, a própria norma ela já te protege disso. Lembra dessa sambadinha que eu falei? Ela já está ali descrito que isso pode variar de acordo com os elementos que você acha necessário e importante deles serem apresentados. Nota, as plantas de edificação elas podem ser do tipo térreo, subsolo, giral, andar tipo, sótão, cobertura, entre outros. Então toda planta que ela vai tratar desse plano horizontal, dessa vista de cima, você vai tratá-la como planta de edificação. Tá certo, pessoal? Então, vamos abolir a nossa nomenclatura de planta baixa e começar a usar sempre planta de edificação. Aí você coloca planta de edificação, 2 pontos, pavimento térreo, planta de edificação superior, giral, subsolo, aquilo que você estiver representando naquele momento do desenho, certo? Esse é um outro dado que eu também duvido em que muitos de vocês usavam, porque ele é muito recorrente, do tipo planta do térreo, planta do superior. Sérgio, mas está errado se eu falar só planta, pavimento, térreo. Não, tá certo. Mas você sabe a partir de agora que o nome técnico dela é planta de edificação, pavimento, térreo. O corte, pessoal. O corte ele é um plano secante vertical que divide a edificação em duas partes, no sentido longitudinal e no transversal. Normalmente todos os alunos fazem essa pergunta que ela é bárbara, assim, bárbara porque ela é muito recorrente. Professor, quantos cortes eu devo apresentar? Longitudinal, transversal. Sempre assim, pessoal. Tá? No mínimo 2. Sérgio, aonde esses cortes eles devem ocorrer? Durante a graduação, a gente orienta os alunos sempre a colocarem o corte aonde? Nas posições onde aparecem as transições entre pavimentos, ou seja, aonde aparecem escadas e rampas, e também nas áreas molhadas, para você mostrar com um pouco de maior detalhe, maior evidência, esses ambientes. Mas não é uma via de regra, tá, pessoal? Às vezes, se você está projetando outras coisas, digamos assim,
né? Edifícios culturais, por exemplo, uma sala de cinema, um museu, às vezes a sala de exposição, a sala, né, da onde você vai assistir um espetáculo, enfim, ela merece mais atenção do que, claro, uma área de transição e um banheiro. Então você vai mudar a posição do corte. Então ele não é uma via de regra em que ele tem que aparecer nessas áreas. A gente orienta vocês sempre a passar por ali. Por quê? Porque são áreas que elas requerem um pouco mais de detalhamento, tá certo? Mas de acordo com o projeto, com a temática de vocês, vocês colocam esses cortes privilegiando essas áreas de maior interesse do seu projeto, tá? Enfim, da sua temática, que era o que eu queria dizer, né? Em evidência. Então, por exemplo, se o seu cliente também acha e ele julga que a planta dos quartos dele é muito importante, porque para ele é a parte mais, digamos assim, essencial e fundamental da casa, então você coloca ali os cortes e apresenta para ele, na área de corte, na área do dormitório, entendeu? Então, aonde para ele tem maior valor, aonde vai receber maior importância, é aonde você vai colocar os cortes. Ah, Sérgio, mas aí não vai dar 2 cortes. Não tem problema, faça mais cortes, né? A nossa profissão, ela é desenhar. Então, não tem muito para onde fugir. No mínimo 2, e depois você vai acrescentando quantos forem necessários para você mostrar tudo. Tá? Ah, aqui também entra uma questão de que não está escrito aí de corte seccionado. O que é o corte seccionado, Sérgio? Ele é um corte, pessoal, em que ele vai seguir num determinado sentido, de repente ele vai virar e ele vai continuar, certo? Então ele vai mostrar pontos importantes já demarcados. Isso ajuda vocês também na área, no momento, por exemplo, em que você não quer fazer inúmeros cortes retos, assim, sabe? Dos tradicionais. Às vezes você quer destacar áreas mais importantes, então você vai secionar esse corte e ele também é bastante, digamos assim, assertivo, e ele é permitido que você o use, desde que você o use de maneira correta, tá? E que você vai conseguir mostrar outras áreas, mostrando a linha e o caminho desse corte para você otimizar cortes dentro do seu caderno, tá? Dentro do seu projeto também ele é possível de ser feito. Nota: o corte deve ser disposto de forma que o desenho mostre o máximo possível de detalhamento construtivo. Pode haver deslocamentos do plano secante, onde necessário, devendo ser assinalados de maneira precisa no início e o seu final. É o que eu estava falando dos cortes seccionados. Nos cortes transversais podem ser marcados com os cortes longitudinais e vice-versa, tá? Então é isso que vocês devem fazer, sempre a combinação desses dois, e pode haver o seccionado também, sempre mostrando e valorando todos os elementos que você acha que é mais importante do seu projeto. Tem algum segredo, Sérgio, oculto do corte? Tem, pessoal. Um outro dado é as plantas de edificação, elas sempre vão mostrar as medidas da horizontal, certo? Então nunca vai aparecer num corte medidas horizontais. Então você não vai medir, por exemplo, essa largura. Por quê? Porque ela já está indicada em planta. O que você apresenta no corte? Sempre as medidas da vertical, certo? Sempre as medidas verticais. Medida horizontal, ela nunca aparece em planta. Se você coloca a medida vertical em planta, tua planta está errada. Tá? Isso demonstra falta de conhecimento também sobre os critérios técnicos do que se pede nas normas. Tá? Sempre bom usar isso, porque às vezes que a gente vê de planta medida ao total é grande, tá, pessoal? Os alunos sempre colocam isso à exaustão, medem tudo, já que é para medir, mede tudo, né? Não, não é assim que funciona. Corte sempre representação de medidas da vertical, nunca da horizontal, a não ser que seja um caso muito específico, e aí eu sugiro até que você consulte mesmo o seu orientador, o seu professor, e se você já é profissional, aí você tem que consultar o órgão técnico, por que ele está pedindo uma medida horizontal. Tá? Por norma, não tem. Fachada, pessoal. A fachada é a representação gráfica de planos externos. Então, notem, evite nomenclaturas como fachada lateral direita e sempre utilize as coordenadas. Aqui a gente acaba caindo numa questão que a gente chama assim, sabe, questão débil.
Por que a questão débil, Sérgio? É até feia essa palavra, né? Sim, mas ela é uma questão em que todos pesquisadores, eles sempre colocam, inclusive, nessas palavras, tá, pessoal? Não são palavras minhas, eu só estou replicando mesmo aquilo que eu já ouvi também à exaustão. Por que desse tipo de comentário? Porque ele vai ser à direita do como eu estou vendo ou à direita da obra, sabe? De quem está olhando de lá para cá. Então você acaba criando uma dificuldade de interpretação do leitor. Qual que é a direita em que eu estou falando? Qual que é a minha fachada direita? Então evitem isso. Tá? Aqui vai entrar também na questão do acesso principal. Se está lá marcado, então a direita vai ser em conformidade com o seu acesso principal. Se não, ela não tem. Aí vai ficar feio ainda o nome das fachadas. Fachada principal, fachada lateral direita, esquerda e a posterior. E aí você vai usar as nomenclaturas de forma correta. Hoje, o que a norma ela está pedindo? Né? Qual é o critério que nós estamos tentando mudar da academia? Claro, por que se muda primeiro na academia? Porque a gente forma e a pessoa sai para a vida profissional. Então, nós estamos tentando mudar na academia essa nomenclatura. Na mente de vocês, às vezes os escritórios que vocês fazem estágio, eles ainda utilizam essa nomenclatura. Começa a falar, chefe, olha, eu ouvi, né, não está mais em uso, vamos começar a mudar, né, começa a propor isso, tá, para vocês começarem a se adequar às questões normativas. Fica muito mais legal, né, vamos dizer assim, tanto legal no sentido da legalidade de projeto, quanto no sentido de estar sendo apresentado de uma maneira mais correta, mais coerente. Então, utilizem a nomenclatura pela coordenada. Então você vai ter fachada norte, sul, leste, oeste, ou então a fachada que ela vai estar um pouco mais a noroeste, nordeste, enfim, como ela estiver organizada, certo? Seja a nordeste ou noroeste. Não faz diferença, tá certo? Porque você sabe como isso vai se orientar por causa da representação do norte, que ela vai estar ali. Então, vai enriquecer e vai dar mais valor ao seu projeto. Tá? Isso gera um grande valor agregado ao seu projeto. E a indicação dos cortes transversais e longitudinais, eles podem ser marcados também na fachada. Por que isso está sendo colocado aqui na norma, pessoal? Porque os cortes, as indicações de onde eles vão ser cortados, eles vão aparecer de maneira muito discreta ali. Mas em fachada não se apresenta medidas, certo? Ela é sempre o desenho técnico, digamos assim, das faces da sua edificação. Então ela não vai apresentar um desenho poluído de medidas. Então aí a gente tem o Walt Disney Century Hall, do Frank Gehry, que por mais difícil que seja desenhar essa fachada, ela foi possível, claro, né, com a ajuda de algum software especializado, mas ela foi colocada aí e ela não apresenta medidas, né? Isso que esse exemplo ele está sendo dado, além, claro, da complexidade das fachadas. Então, fachada não apresenta medida. Sérgio, mas escala, dados assim, eles aparecem? Com certeza. Então, sempre esses dados eles vão aparecer. Elevações. Sérgio, mas eu chamo minhas fachadas de elevação. Não, notem o que a norma fala, pessoal. Elevações são representações gráficas de planos internos ou de elementos de edificação. Nota, as elevações são idênticas aos cortes, mas elas têm elementos humanizados, mobiliário, pessoa, coloração. Então, qual que é a diferença, Sérgio, de um corte para uma elevação? O que já está dito aí, é o óbvio, tá? É a questão da humanização do seu projeto. Então você vai mostrar para o seu cliente questões de mobiliário, questão, né, da escala humana, qual que é a altura do pé direito, como que ele vai já se sentir dentro da casa, a questão de materialidade, coloração. Então notem que aqui você tem até um desenho meio que em 3D, né? Você tem a questão do plano, né, do bidimensional dos cortes, que é onde está grafado em negrito, tornando o corte assim mais evidente, mas você tem ali noções de profundidade, que é o que eu falo que ele está meio que em 3D, né, jogando ali a pessoa para ela sentir um pouco mais o espaço de uma maneira diferente. Então notem, às vezes vocês colocam lá como nomenclatura elevação frontal, lateral direito, ou elevação norte-sul, com a designação de fachada. Não pode. Tá? Vocês não podem mais pecar, digamos assim, errar nesse sentido por uma falta de conhecimento. Agora vocês já têm esse conhecimento. O que é então a elevação?
ela é idêntica ao corte, mas ela vai ter elementos humanizados. Na nota da norma, fala que vai cota, pessoal. Não vai cota, ela é somente colorida, humanizada, mostrando elementos de textura, de materialidade, escala humana, mas não vai medidas. As medidas nós vamos deixar para as plantas técnicas, que é o corte, certo? Isso eu acho que é bastante interessante. E eu tenho certeza que vocês também, muito difícil o aluno que pratica a elevação dentro dos projetos de arquitetura. Detalhes ou ampliações. Esse daqui é o que a gente sempre pede também e normalmente vocês cumprem sim esses requisitos. Vocês colocam aquela bolinha, né, de chamada e aí vocês vão puxando dados técnicos. Só cuidado, pessoal, para não pegar, por exemplo, esses dados assim como são carimbos prontos. Né? É interessante que vocês detalhem tudo que realmente vai ter no projeto de vocês. Então pensem em todos os elementos. Então o telhado ele não é só um risco de desenho. Não, ele tem a espessura da verga, da contraverga, das terças, da telha. Então ele tem que ser um pouco mais detalhado. A pingadeira, o espaço, aonde vai a calha, né? Tem N questões ali que elas devem ser contempladas e representadas no projeto. Aqui a gente tem até uma questão de fundação. Não são todas as escolas que elas exigem questões de fundação para serem representadas, porque isso já cai mais para a questão de, digamos assim, da engenharia, quem vai cuidar mesmo da estrutura, sobretudo se for de edifícios de grande porte. Aí não é mesmo competência do arquiteto representar a fundação. Aí, né, outros profissionais vão prestar essa contribuição. Mas notem, é sempre interessante você dizer, olha, essa sapata vai ser uma fundação Radier, se é em projetos como Minha Casa Minha Vida, a fundação Radier, pessoal, aquela que a gente chama popularmente de forma de bolo. A gente só faz uma pequena fundação de concreto, coloca ali a ferragem e depois coloca a casa em cima. É basicamente essa brincadeira, né? De uma forma de bolo. Você só monta uma fundação muito rasa, digamos assim, para casa e você vai assentar a casa ali em cima. Tá? Todas essas especificações elas têm que aparecer, elas têm que ser mostradas. Paginação também de blocos, pessoal. Como vai acontecer esses encaixes? Tá? Isso às vezes é fundamental, sobretudo se você estiver trabalhando com blocos que eles são mais ornamentais e você já vai dar algumas medidas para o pedreiro assentar de uma maneira correta para que isso fique de uma forma coesa, né, da montagem disso. É como se você estivesse realmente dando uma casa de Lego para a pessoa montar. E também onde acontecem essas transições das paredes em que elas estavam vindo em um determinado sentido, aí ela vai encontrar a viga, a amarração e ela vai para um outro sentido. Então isso tem que ser detalhado. E detalhando isso você já consegue também montar a sua planilha, né, que não é todo mundo que monta, mas digamos assim, planilha orçamentária de designação de materiais, onde você vai dizer, olha, vou precisar de aproximadamente tantos blocos para construir determinada residência, né, no caso, ou uma edificação em si, e aí você já vai ter a sua planilha pré-pronta, mais uma taxa de desperdício, né, que ela sempre é colocada, e aí você vai trabalhar nessas questões, que também enriquece e dá uma valoração no seu projeto. Escala, pessoal, muitas vezes vocês esquecem as escalas, às vezes coloca só uma escala e depois a escala muda, ou então acontece um dos piores erros que eu acho, que ele é bastante grosseiro, assim, não é tanto erro, mas ele é muito ruim, fica tosco para quem está avaliando e para quem entrega esse tipo de projeto. Você vai lá, dá um zoom no AutoCAD e encaixa o seu projeto da melhor forma possível na folha. Então você está trabalhando numa questão de encaixe em relação à folha. E aí a sua escala, ela saiu na medida de 1 para 312. Como que a pessoa mede 1 para 312 se ela quer conferir uma medida? Ela nunca vai conferir essa medida. Entenderam? Ela é uma escala que ela é irregular, ela não aparece, você não tem instrumento de medição. Tá? Então, uma das coisas que as normas pedem, que os professores pedem, é sempre trabalhem no campo de escalas regulares.
1 para 25, 1 para 100, 1 para 125, 1 para 50, enfim, escalas regulares. Não usem escalas diversas. Quando tiver que usar uma escala diversa, aí você vai colocar em escala gráfica. Sérgio, eu sempre vejo revistas colocando escala gráfica. Por que elas podem ou não? Porque elas estão protegendo dados do projeto, que ela não quer que você tenha acesso. Entendeu? E aí ela acaba colocando aquela escala gráfica para você não copiar o projeto. Entendeu? É só por isso em que ela usa esse tipo de escala. Se não, ela apontaria uma escala regular, óbvio, porque, né, em campo, no canteiro de obra, é impossível você conferir uma escala 1 para 312, 1 para, enfim, né, para essas escalas em que elas acabam sendo arbitrárias. Tá? Então sempre coloquem escalas regulares e trabalhem sobre essa perspectiva. 3.9, Programa de Necessidades. Então, pessoal, esse também é um documento em que você vai colocar ali dados preliminares do projeto que caracterizam o empreendimento, ou do projeto objeto de estudo, que contém o levantamento das informações necessárias, incluindo a relação dos setores que compõem, as ligações necessárias. Então é essa questão do programa. O que está sendo conectado com o que, a proximidade desse quadro de áreas, daquilo que você tem, né, dentro do projeto, como que isso vai se comunicar, enfim, todas essas questões que vocês já trabalham sempre à exaustão. Plano de massas. Nota, não esquecer de se questionar sempre para quantas pessoas eu estou projetando esse espaço. Esse dado ele é fundamental. Sempre a gente chega na banca, às vezes, aqui eu já estou dando mais uma questão da experiência minha profissional de avaliador de TCC, a gente chega na banca e olha para o aluno e pergunta: quantas pessoas cabem no seu museu? Aí a pessoa fala: não sei. E quando ela fala não sei, pessoal, qual é o domínio que você tem de projeto? Você não sabe para quantas pessoas você projetou. E normalmente a pessoa que te contrata, ela quer saber qual que é o público que ela pode atender, qual que é a capacidade máxima que aquele espaço vai suportar. Tá? Isso é um dado fundamental, que você pense quantas pessoas você vai conseguir abrigar ali. Mas Sérgio, às vezes eu projetei uma HIS para uma família de 4 pessoas, mas pode morar 3 quanto pode morar 5. Depende. Concordo com você, mas você tem uma média aproximada, tá? Que claro, vai fugir do seu controle na questão de quantos filhos o casal tem, ou se o casal não vai ter filho nenhum. Também é uma opção, às vezes ele pode transformar o quarto de solteiro no escritório. Qual é o problema? Nenhum. Mas você tem uma média de qual é a capacidade de carga em que aquele edifício, que aquele seu HIS, ele vai conseguir suportar. Uma média. Pelo menos essa média, pessoal, vocês têm que saber isso quase que na ponta da língua. Quantas crianças cabem na minha escola? Não é a quantidade de carteira em que cabe dentro de uma sala de aula. Se esmagar um pouquinho mais, cabe mais. Não é bem assim que funciona. Sobretudo agora, que depois, né, desse nosso período pós-pandemia, em que você precisa ter distanciamento, que tem questão de salubridade, ventilação envolvida. Então, não é mais qualquer medida, não é mais uma questão arbitrária entender quantas pessoas elas cabem no espaço em que o arquiteto está projetando, certo, pessoal? Então esse programa de necessidades, planos de massa, tudo isso é bastante interessante e é fundamental em que ele passe a aparecer nas questões de projeto de vocês. Memorial justificativo é o texto que evidencia o atendimento às condições estabelecidas no programa de necessidades, e ele apresenta o partido arquitetônico adotado e ele é definido num estudo preliminar. E também, pessoal, eu sempre costumo dizer para os alunos desfragmentarem esse memorial justificativo e irem colocando no decorrer do processo, né, do caderno, sobretudo quando a diagramação é mais livre. Por exemplo, o que eu vejo nesse corte, o que eu vejo nessa implantação, nessa situação, o que eu estou vendo ali, quais são os elementos mais importantes, fundamentais, tá? Para você chamar também a atenção do leitor e de quem está comprando o seu projeto, de qual é a relevância dele.
né, de quais são os elementos importantes. Olha, aqui nesse banheiro tem N coisas, se é um banheiro público, então ele comporta tantas pessoas, ele tem pensado para PNL, ou o PNL vai ter um banheiro à parte, porque é uma adaptação, às vezes não cabe mesmo, né? Em edificações existentes mais antigas, então ela precisa sofrer uma adaptação. Então é você ir descrevendo o seu projeto no decorrer do percurso, as partes dele, as que são fundamentais. Então sempre um texto acompanhando os seus desenhos fica muito legal e ele é de bom tom. E no seu memorial justificativo pode conter isso tudo de uma maneira mais corrida, ou então apresentar essas questões mesmo de partido, do que foi adotado, definido. Por isso que ele também aparece lá na planta de locação, de implantação. Essas questões elas acabam aparecendo lá no começo também. Do item 5.1.2, documentos eventuais. Então notem, pessoal, a norma ela não exige, por critério técnico, um documento eventual que você apresente o quê? Perspectiva, maquete de estudo volumétrico, desenvolvimento através de textos, sumários, elementos isolados inerentes às questões espaciais, aos casos espaciais. E também análise preliminar de custos. A norma ela trata isso como documento eventual. Ele pode ter, como pode não ter. Ali eu até cortei, por quê? Porque eu estou falando mais de uma questão acadêmica agora mesmo, tá, pessoal? E quando eu falo de questões acadêmicas, você não vai fazer levantamento de custos. Oi, quanto que está um vidro insular duplo? Quanto que é? Mas é de bom tom que você também saiba essas questões para você aplicar na sua vida profissional. Tá? E aí você vai ver que, por exemplo, você fez ali uma implantação onde a sua face principal, digamos assim, ela está a oeste, e ali você vai colocar sala de aula. Mas como é que eu resolvo isso, sendo que o meu partido é trabalhar com transparência e essas questões, e aqui eu vou pôr sala de aula, escritório, e vai todo mundo fritar nessa questão do vidro, da transparência? Não, então eu vou trabalhar com vidro duplo, insulado. Quanto custa? Aí você vai ter quase um dobro, né, no seu custo de obra. Então essa é uma questão muito importante, bastante relevante assim, de se levantar. Né? Às vezes vai ter que ser um vidro triplo. E aí, triplicou o custo da obra? Quem é que vai arcar com isso tudo na vida real? Na vida acadêmica, o professor até desce meio quadrado, né, nele, passa, porque você soube justificar o projeto. Mas na vida real, alguém vai bancar isso nesse porte? Difícil, pessoal. Bastante difícil. Às vezes a pessoa vai optar por um projeto que ele tem um custo-benefício menor, mas que ele pode não ter uma plástica, uma ideia tão interessante, mas o bolso, né, ele sempre vai pesar mais do que questões de estética. Tá? Isso normalmente acontece, a não ser, claro, que seja, digamos assim, um órgão público, uma competição em que custe quanto custar. Né? Eu quero isso. Normalmente a gente sabe que isso não acontece. Tá? Então a maquete de estudo, pessoal, e as perspectivas, elas não precisam ter, mas nós sempre pedimos isso como matéria complementar para o entendimento do seu projeto. E isso tem também um ganho, uma valoração dentro da sua apresentação, dentro do seu caderno, muito grande. Tá? É sempre importante que você trabalhe e que você coloque essas questões. Tá? As perspectivas elas ajudam muito a você entender, igual naquela do Frank Gehry, a entender os diversos ângulos quando o seu projeto ele é desconstrutivo, por exemplo. Eu sei que tem muitos alunos que gostam dessa vertente, então ele te ajuda muito nesse aspecto. E a maquete de volumétrica do estudo, ela também te dá um claro entendimento. Às vezes o aluno, no processo criativo dele, ele consegue desenvolver muito mais por meio da maquete, montando essas partes, trabalhando com esses objetos, do que no desenho, numa parte isolada. Se o Gehry fosse fazer aquele edifício só por desenho, dificilmente sairia. Então ele precisa da maquete para ele ter essa interpretação e esse ganho de projeto, de criatividade na obra dele. Certo, pessoal? Isso dá uma grande valoração. E aí, como que eu posso fazer, Sérgio? Fotografa o seu processo, pessoal. Você pode fotografar o seu processo e ir colocando dentro do caderno. Tá? Isso dá uma valoração legal também. E às vezes, se você está numa negociação com o cliente, ele vai vendo o objeto, ele toca, ele vê,
né, essa questão tátil, isso dá uma ajuda também e enriquece o seu projeto, tá bom? Anexos, pessoal. Destacamos que a norma fala sobre elementos que devem aparecer em toda a representação de projeto de arquitetura para torná-lo mais completo possível. Os anexos, eles tratam de representações gráficas de arquitetura, ou seja, como compreendê-los de uma melhor maneira, como melhorá-los. Então notem, pessoal, aqui também eu deixo para vocês algumas dicas, né, que puxei mesmo da própria norma, por exemplo, como as linhas de interrupção de desenho, que elas têm esse tipo de representação, as escadas, pessoal, elas sempre indicam um sentido ascendente e não é um erro, né? É uma coisa que às vezes o aluno faz, né? Ele coloca sobe, desce. A escada ela não indica onde desce, tá? Isso vocês podem cortar da vida de vocês. A escada ela sempre vai indicar por onde você sobe. É sempre indicação de sentido ascendente, nunca descendente, certo? Então a rampa ela é a mesma coisa e ela é indicada já junto com a porcentagem da inclinação dela, certo? Então ela tem essa bolinha de representação e aí ela vai com essa seta, indicando o seu sentido ascendente. Notem, pessoal, outra coisa também, né, a identificação gráfica da cota de nível, sempre coloquem esta representação da bolinha, né, do círculo para as plantas e esse formato aqui do triângulo de cabeça para baixo para os cortes. Normalmente tem software em que ele já faz essa indicação automática, mas ele coloca a representação de planta no corte. Tá errado, tá? E isso a banca vê também, fala, ó, tá errado isso daqui, hein? Porque demonstra que você não conhece as indicações gráficas do que a sua norma pede, ou seja, daquilo que a sua competência profissional ela precisa. Outro dado, acesso principal sempre indicado por uma seta, às vezes tem até um elemento circular aqui em volta, mas é sempre assim, a referência da seta, aqui é o meu acesso principal. Se você tem 4 acessos, acesso principal, acesso secundário e os acessos terciários e quaternários, ou terciários, né, que são os acessos menos usuais. Tá? Indicação só para telhado, que ele é esse triângulo, que ele vai indicar o sentido aonde vai descer a água, tá? Da inclinação dele. Então ele é somente usado para o telhado. Representações dos materiais utilizados, tá, pessoal? Isso também é bem importante em que ele aparece. Normalmente quase todos os alunos eles não colocam as representações dos materiais que está sendo utilizado nas plantas, acaba esquecendo, sai mesmo só a linha gráfica da parede, digamos assim, da espessura, e não sai as espessuras também do reboco, tá, pessoal? É de bom tom que apareça. E aí vocês colocam lá uma medição assim, 20 centímetros, que é o tamanho do bloco, só por exemplo, tá? E vocês esquecem do reboco. As normas complementares, o que elas falam? Que você tem, por norma, 2 centímetros de espessura de reboco interno e 3 centímetros de reboco externo. Então você nunca vai ter uma parede de 20 centímetros. Não, a sua parede ela é de no mínimo 25 centímetros. Então você está projetando, digamos assim, de uma maneira errada. Tá? Aquela medida que você apresenta, ela não confere, ela é uma medida bruta de obra não acabada. Tá? Assim que você rebocar, claro, aquilo vai ser uma medida mínima, né? Porque o pedreiro não vai medir, deu 3 centímetros de reboco externo. Às vezes vai ter mais, às vezes menos, mas você coloca isso na representação gráfica também dos seus projetos. Representação das esquadrias, pessoal. Isso é importante que seja dito, porque também não aparece. Quando vocês projetam as portas, as aberturas, vocês não colocam qual que é o sentido em que você abre a porta. Então o que aparece aqui? Aparece os pontos de fixação da porta, ou seja, por onde ela vai girar, e aqui no meio da porta é o ponto da maçaneta. Então você coloca e você indica, olha, a porta ela vai abrir para cá, para lá. Então tem que ser apresentado isso em projeto, tá, pessoal? E essa indicação ela é fundamental também para que você
explique para o leitor, no momento de um corte, sobretudo, para onde que abre a porta. E às vezes vocês erram nisso. Vocês colocam que em planta em que a porta ela abre para lá e no corte ela está abrindo para lá porque erraram na representação do projeto. Vocês invertem o ponto de fixação da porta, da maçaneta, e aí isso acaba ocorrendo erro de projeto. E aí pode ser que você chegue na obra, o instalador ele olhou na planta ou por alguma desatenção ele olhou no corte. E aí ele vai fazer como? Do jeito que ele quiser. Porque se você tem de duas maneiras de representação, ele tem total direito de colocar na maneira que ele acha mais assertiva, digamos assim. Então, se ele vai fazer uma porta em que vai abrir para uma parede que não é a parede cega, que é aquela parede que você queria que a porta abrisse, você não vai nem poder contestar com ele, porque a sua representação gráfica de projeto ela está errada. Sentido também que os vitrôs, que as janelas abrem, devem ser colocados, tá, pessoal? E o quadro geral das esquadrias, qual que são as medidas. Então você não precisa colocar a medida de todas as portas. Coloca lá, porta tipo 1, tipo 2, e aí você vai ter essas nomenclaturas e coloca tudo num quadro de tabelas para você apresentar isso também para o cliente, para quem vai executar a sua obra. Certo, pessoal? Bom, é claro que eu teria outras coisas para falar também para vocês de outras normas, de outras normativas, de representações técnicas de desenho, mas referente a 6492, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Espero que vocês tenham clareado algumas dúvidas e até a próxima aula, onde nós já vamos tratar sobre as representações de texto. Vejo vocês em breve, pessoal. Até mais.